das únicas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, a partir do capítulo 9. No capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: E passando Jesus, se quiser acompanhar ali no telão, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí você pula lá para o verso 6, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o teu rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? E aí a gente pula para o 11 para encerrar e diz assim: Aí eles confirmam que era ele fala: Sou eu. E no verso 11 ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então fui, lavei e fiquei vendo. Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia está falando, preguei anteontem sobre o tanque de Betesda, o paralítico que foi curado às margens do tanque de Betesda e que precisou ficar 38 anos esperando até que tivesse um encontro com o Senhor, e não houve a necessidade de fazer o que era cobrado para que fosse curado, que era entrar nas águas de Betesda assim que o anjo descesse e agitasse as águas. Jesus vem quebrando paradigmas num sábado, quando não se podia fazer nada segundo o judeu, e fala com aquele homem: se quer ser curado, levanta, pega a tua cama e vai embora. E tipo assim, e a égua, e o anjo, e o agito, e pular primeiro lá dentro. Talvez você está há muito tempo esperando uma cura, uma libertação, uma transformação, uma porta aberta, uma vaga de uma faculdade, um emprego melhor, e tem uma série de critérios que precisam de ser observados. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele independe de circunstâncias, Ele independe de situações. Quando eu e a pastora fomos consagrados pastores na Getsemane, nós não tínhamos os quesitos que eram exigidos: tempo de casa, tempo de missão e uma série de outras situações. Mas nós tínhamos caráter, nós tínhamos a unção de Deus e nós tivemos a credibilidade do nosso pastor. O Senhor vai fazer coisas na vida de pessoas nessa noite que você vai falar assim: mas não tinha condição, mas não era possível, mas faltava muita coisa ainda para que isso acontecesse. E pior, além de fazer, as pessoas que estão perto de você vão olhar e falar assim: mas como que deu certo? É como você abrir a água para tomar banho de um chuveiro que não tem fio elétrico e a água sai quente, e você olhar e dizer: mas como que está esquentando? Porque Deus é assim. Ele independe de circunstâncias, Ele independe de situações, Ele independe do que a gente está acostumado para as coisas acontecerem. Jesus quebra paradigmas, Jesus vem e rompe com barreiras, Jesus vem e rompe com situações que nós estamos acreditando que precisam de ser um passo a passo para alcançar. São 3 passos para alcançar a vitória, são 7 passos para alcançar a libertação, são 10 quartas-feiras para alcançar a transformação. E Jesus vem e diz: para com isso, que eu estou entregando agora nas tuas mãos a tua vitória. Está parecendo culto de quarta da vitória, né?
A gente costuma dizer aqui que não existe um dia específico para a vitória, não existe um dia específico para a libertação. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando somos libertos através da palavra, nós já estamos sendo libertos, estamos recebendo a vitória. Essa palavra de hoje específica diz que o Senhor estava saindo de uma situação em que ia ser apedrejado. Mas a Bíblia diz que ao entrar em Jerusalém estava um vulco-vulco, porque estava próximo de uma festa, a cidade estava lotada. Nós podemos ver com nossos olhos, segundo o guia que nos acompanhou, cerca de 200 ônibus de caravanas chegam em Israel todos os dias. Ruas estreitas, é um troço de doido, pessoas de todos os lugares do mundo, falando todas as línguas, parece uma torre de Babel. E a Bíblia diz que estava mais ou menos desse jeito, só não tinha os ônibus, porque naquela época não tinha ônibus. Mas a Bíblia diz que Jesus viu um homem. A Bíblia não diz que aquele homem viu Jesus. Talvez você tenha pensado, você tenha estado preocupada, mulher, porque você precisa de fazer algo para que Jesus te veja, que você precisa de fazer algo para que o Senhor veja a sua casa, que você precisa de fazer algo para que o Senhor veja o seu filho, que você precisa fazer algo para que o Senhor veja o seu casamento destruído. E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, eu estou te vendo no meio desse turbilhão de problemas que você está vivendo. Eu estou te vendo no meio dessa situação toda conturbada que está ao seu redor. Quando Jesus encontra com Natanael, ele fala com Natanael, eu falei sobre isso aqui domingo, e Natanael fala: como que o senhor sabe quem sou eu? O senhor não me conhece. Falou: quando você estava sentado debaixo da árvore, eu já te via. Quando você estava lá na sua casa, quando você estava ainda longe de pensar em resolver essa situação, o Senhor já estava te vendo, mulher. A Bíblia continua dizendo que ao entrar em Jerusalém, o Senhor viu um homem que era cego de nascença. Ser cego de nascença quer dizer que nunca viu a luz do dia, que nunca viu as belezas que a gente consegue ver, que nunca conseguiu ver uma cor, que nunca conseguiu ver uma lâmpada acesa ou apagada, que não sabe o que é isso. A Bíblia diz que aquele homem era humilhado, porque naquele período, querido, assim como eu falei domingo também, as pessoas doentes, as pessoas que ficavam ao redor do poço, as pessoas que ficavam no poço de Betesda, as pessoas que ficavam perto do tanque de Siloé, elas eram marginalizadas, elas eram humilhadas, porque os judeus acreditavam que elas estavam pagando pelos seus pecados, e por isso os seus discípulos perguntaram: quem pecou para esse homem estar cego? Ele ou os pais dele? Porque a cultura dizia que quem estava naquela situação estava em pecado. São dedos apontados. São pessoas que olham para você no seu dia a dia. São pessoas que olham para você no andar da carruagem e dizem: está vendo o que os filhos estão vivendo? É por causa do pecado da mãe. Isso é reflexo do que ela fez. Abandonou isso, deixou de fazer aquilo, saiu da presença de Deus. São dedos apontados todos os dias para mim e para você. E não era diferente com aquele homem ali perto do tanque de Siloé. A Bíblia diz que Siloé era regada, aquele tanque era regada pelo rio Gion. E dizem estudiosos que esse rio era um dos 4 rios que banhavam o jardim do Éden. Mas a Bíblia também diz no livro de Isaías que os homens, no período da construção do segundo templo, eles rejeitaram as águas de Siloé. E aí eu faço uma alusão a Jesus, porque quando Siloé quer dizer aquele que foi enviado, aquelas águas também foram rejeitadas. E nós sabemos que Jesus, que foi enviado ao mundo para mim e para você, ele também foi rejeitado. A Bíblia continua dizendo, querido, depois dessa conversa dos discípulos, e Jesus explica que nem ele nem os pais dele haviam pecado. Lá no livro de Crônicas diz que os pecados dos pais não serão castigados nos filhos. E ali estavam próximos ao tanque de Siloé.
A Bíblia continua dizendo que Jesus faz o uso da matéria da qual aquele homem foi criado, de uma forma estranha, que talvez eu e você diria: pera aí, cuspe, saliva na terra, e a terra virou barro. Forma estranha de receber, de liberar uma cura. Como Naamã mergulhar 7 vezes num rio sujo, enquanto na minha terra tem rios limpos, aos quais eu podia me recorrer a eles. E por que 7 vezes? O Senhor está falando com pessoas nessa noite que Ele tem te cobrado situações, que Ele tem te mandado fazer determinadas coisas, e que você tem falado: isso vai dar em quê? Tem nada a ver. Vou fazer isso para quê? Ou vou deixar de fazer isso para quê? Isso não cura ninguém, isso não resolve o problema de ninguém. E o Senhor está falando: faça. Não é pelo método. Que se fosse pelo método, eu não curaria aquele que não entrou nas águas de Betesda. Se fosse pelo método, não precisaria de entrar nas águas de Siloé. Apenas obedeça. Em todos os casos, nós temos ministrado cura nos últimos dias aqui na igreja. Pessoas têm sido curadas, nós temos escutado testemunhos, lares têm sido restaurados. Vocês vão ouvir nas próximas semanas uma família que vai vir contar que estava separada, estava com o casamento destruído, e as coisas estavam de mal a pior, e já receberam a bênção de Deus de estarem juntos, o marido e a esposa. Eu costumo dizer, querido, que cura, quando eu me refiro a cura, eu não estou dizendo apenas da saúde física. Eu me refiro à saúde emocional, eu me refiro a traumas, eu me refiro à situação de perdas, a falta de um emprego, a falta de um alimento, a escassez das finanças. Isso tudo é cura que precisa ser liberada. Porque nós estamos feridos, nós precisamos de restauração. Nós vimos lá nas oliveiras, uma oliveira, quando é tirada uma casca, quando é arrancado o galho, quando é tirado um pedaço dela, aquele lugar nunca mais fecha, cicatriza, mas não fecha, fica aquela marca, aquele buraco. Tem fotos, depois nós vamos passar pela igreja. Assim como Jesus, e a Bíblia diz que Ele voltará com a marca dos pregos, como a oliveira verdadeira. A marca dos pregos que o levou à cruz, que o fez morrer por mim e por você, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E tem pessoas que têm vivido morte. Tem pessoas que mesmo vivas estão escolhendo morrer. Falei domingo sobre a situação de uma família, que nós ainda lá em Israel, na madrugada, fomos chamados a interceder por uma família onde a irmã tentou suicídio pondo fogo no corpo. Foi hospitalizada e, como se não bastasse, se cortou toda no hospital. E eles nos mandaram as fotos. Irmãos, parece tocinho de barriga, retalhado para fritar. A salmoura do sangue merejando para sair. E a pessoa conversando conosco, aqui era 8 da noite, lá já era 3 da madrugada. E a gente de lá intercedendo e clamando. E a pessoa falou: pastor, ela mora lá em João Molevade, e eu quero que o senhor vá lá. Pessoas que estão vivas, buscando a morte. E a Bíblia continua dizendo que aquele homem, após ser colocado no barro, o lodo, com a saliva de Jesus nos seus olhos, ele recebe uma ordem: vá até o tanque de Siloé. O Senhor está dizendo para você, mulher. Os homens saíram, está só Davi ali, e nós, e eu e Maurício, O Senhor está dizendo para você: vá até aquele que foi enviado. É o significado de Siloé. Vai até aquele que foi enviado a morrer na cruz por você, a derramar o sangue na cruz, aquele que deixou mandamentos para que você siga, aquele que deixou um manual de instrução para que você viva bem, aquele que fez jorrar do trono de Deus rios de água viva para a sua vida, aquele que através do seu sangue te trouxe paz.
E ele manda aquele homem ir até o tanque de Siloé e se lavar. Queridos, a Bíblia diz, as narrativas de Siloé está próximo aos muros de Jerusalém. E aquele homem, a Bíblia não fala a distância que ele está do tanque. Imagina na cabeça daquele homem: se eu cair dentro d'água, se eu me afogar, não tem ninguém aqui perto, sei quem está aqui. E aquele empurra de gente. Não, pastor, mas o cego ele sabe da direção que ele tem que ir. Pois é, mas naquele empurra de gente, você está indo para cá, daqui a pouco você está virado para lá. Não é aí não. Mas a Bíblia diz que ninguém se importava com ninguém. O judeu não se importava porque quando ele via um cego, quando ele via um aleijado, ele entendia que ele estava pagando por um pecado. Então isso não é problema meu, é seu. Se vira. A Bíblia continua dizendo que aquele homem consegue chegar no tanque de Siloé, consegue se lavar. A Bíblia diz que quando ele obedece à ordem de vai até o tanque, ele foi. Que quando ele obedece à ordem de vá se lavar, ele se lavou. E a Bíblia diz que quando ele tirou a sujeira dos seus olhos, imediatamente ele passou a ver. O Senhor veio nessa noite te dizer, mulher, que a sujeira da sua vida está sendo removida. Não estou falando sujeira de pecado. Não estou falando sujeira de práticas que não agradam a Deus. Estou falando de situações que foram acontecendo, que foram embaçando a sua visão, que foram te afastando do Pai, que foram te impedindo de ver as coisas que Deus tem para você, que foram te impedindo de tomar posse da sua vitória. A bênção estava perto demais de chegar, mas por você com a visão espiritual embaçada, ofuscada, você não conseguiu ter a percepção de que você podia pegar, receber e ir embora curado. A Bíblia diz que aquele homem volta, e quando ele volta, vem aquelas indagações que você, quando aceitou Jesus, ouviram. Será que é ele mesmo? Não era o cego? Ele não era cego? Não era ele que ficava pedindo esmola? A Bíblia diz que os vizinhos começaram a indagar se era ele. Eu acho que é ele. Parece com ele. Parece com você, Sabrina. Parece com você, Charlene. Será que esse cara que está ministrando a palavra é o Ivanildo, mesmo que eu conheci? Nessa viagem dos pastores, falou assim: pastor, eu encontrei um cara na rua, ele é muito doidão, e falou que era de São Benedito, e eu falei que te conhecia. E ele falou: mas é o Ivanildo mesmo que eu conheci? Porque ele era loucão demais. E assim como aquele homem, eu respondo: sou eu. Sou eu. Uma nova criatura, um homem que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, em meio ao pecado, em meio à cegueira, em meio à paralisia que me fazia ficar por tantos anos à beira do tanque de Betesda, e não conseguia me achegar às águas, porque eu me achava suficiente demais. Até um dia que ele me perguntou: quer ser curado? E eu falei: não tem ninguém que me coloca na água quando a água é agitada. E ele falou: deixa de bobagem, pega a sua cama e vai. E eu peguei a minha cama e joguei nas costas e vim. E você sabe por que a Bíblia diz ao paralítico de Betesda: pega a sua cama e vai? Ele está querendo dizer: não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça o que Deus fez na sua vida. Não empina esse nariz seu e saia aí pagando de bonito, de bonita, se achando. Porque o lugar de onde você saiu era podre, era fétido. A Bíblia diz que as nossas práticas outrora eram de causar vergonha até de nos referirmos a elas. E às vezes algum de nós ainda fala assim: eu não sei se está compensando essa vida que eu estou nela. É porque você não carrega a sua cama. É porque você não lembra de onde você saiu. Pastor, eu já nasci crente. Você já trouxe uma natureza de Adão com você, de mentiroso e pecador. Mas pela graça você foi alcançado pela natureza de Cristo. Hoje você é nova criatura. Por isso não se esqueça. E assim como o paralítico de Betesda, passe a falar do que foi feito na sua vida. E você vai ver que o cego de Siloé também passa a falar do que Deus fez na vida dele. O que eu aprendo com isso, pastor? Nesse culto de mulheres: gratidão. Eu fui alcançado e outros precisam ser alcançados como eu fui. Nós temos um grande problema de, depois de sermos alcançados, lavados e limpos,
começar a medir os outros para ver se eles têm direito. A gente começa a olhar para os maltrapilhos, para os aleijados, para os paralíticos, para os cegos. Não, mas isso aí, sei não, não sei se isso aí tem jeito não. Teve para você, teve para mim, teve para aquele marido seu terrível, teve para aquele filho seu terrível, teve para esse útero seu terrível que não podia ter filho, teve para esse menino seu que nasceu com um cordão umbilical enrolado 2 vezes no pescoço. Se teve jeito para nós, por que não tem jeito para os outros, querido? E aí a Bíblia continua dizendo que aquele homem volta enxergando, sendo acusado, será que é ele mesmo? E leva aquele homem aos fariseus, leva aquele homem aos religiosos. Quantas vezes o seu caso foi levado aos religiosos, aos líderes, aos pastores, aos padres, aos pais de santo? E perguntaram, quem foi que fez isso com você? Talvez na sua família. Estou vendo que você está andando muito diferente. O que está acontecendo com você? O que eles estão fazendo com você lá naquela igreja? Quem nunca escutou isso? Depois que você foi para aquela igreja, tinha uma outra palavra que eles falavam antigamente, depois que você foi para aquela religião, não era outro nome que eles falavam, o pessoal mais velho. Agora ninguém vai lembrar, né? Só o pessoal mais jovem, como é que é, irmão? Protestante, depois que você foi para aquele povo protestante, o povo do livro de capa preta, as irmãs do coque, você mudou muito. Eu escutava da minha mãe assim, agora você vai ter que abandonar sua família. Quem nunca escutou? Como diz o pastor Jorge, a mãe dele falava, mãe, passa essa roupa para mim para a igreja, vai pedir a mulher do pastor, não é lá que você dá dinheiro? Mãe, o almoço já estamos, vai pedir a mulher do pastor para fazer para você, não é lá que você leva seu dinheiro? Era isso que estava acontecendo com aquele homem. E aí eles perguntam para ele o que aconteceu. E ele começa a testemunhar. Em forma de gratidão, ele começa a contar o que Cristo fez. Foi um homem chamado Jesus. Passou um lodo nos meus olhos. Mandou que eu fosse até a fonte. Mandou que eu me lavasse. E eu passei a ver. 3 coisas simples. E eles não se contentam, os primeiros homens perguntam, depois eles levam até os fariseus, e os fariseus perguntam também, e o homem começa a ficar irritado, porque eles perguntam novamente, e eles falam, não é possível que vocês querem saber a mesma coisa de novo, eu já falei, será que vocês estão querendo ser discípulo dele também? E aí eles os expulsam da sinagoga. Mas antes disso, eles falaram, chamam os pais dele, e perguntam para os pais dele, esse menino era cego, esse homem era cego. E os pais com medo, porque havia um decreto entre os judeus que se alguém declarasse que aquele homem era o Cristo, seria expulso dali. E os pais com medo, talvez, querido, você não tenha conseguido falar, querida, você não tenha conseguido falar de Jesus por onde você passa, por medo da exclusão social, exclusão no meio do trabalho, no meio dos amigos. A gente não consegue participar de grupo de WhatsApp nenhum que não é da igreja. Os amigos fazem churrasco todo final de semana no serviço da gente, não chama a gente, marca viagem especial para praia, não sei o quê, mas parece que a gente é um incômodo de estar lá no meio. Que bom. E aí aquele homem, os pais dele, com medo de serem expulsos, falou, olha, que é meu filho, eu sei, que era cego, eu sei. Agora, como ele foi curado, vocês perguntam para ele que ele é maior de idade. E aí, quando eles vão no homem novamente, ele fala, não é possível que vocês estão querendo saber a mesma coisa de novo? Vocês estão querendo virar discípulo dele também? E aí ele é expulso dali. A Bíblia fala, pastor, a Bíblia fala. Na Bíblia está escrito, não sei se eu vou achar o versículo agora, achei, versículo 9, 14. A Bíblia fala que era um sábado, querido, assim como em Betesda, não podia se fazer nada. Talvez, mulher, você começou a escutar que para a sua situação não pode se fazer nada, que para a sua situação não tem solução.
Bobagem você ficar incomodando o mestre, fazendo campanha, orando de madrugada, jejuando, sacrifício de tolo. O Senhor está mandando dizer para pessoas aqui nessa noite, que vieram com o coração aberto para recebê-lo, ou que vieram com o coração fechado, mas dispostas a serem impactadas pelo poder da palavra. Ele está mandando dizer para você que não existe nada perdido, que a sua causa está diante dele, que ele está passando e está te vendo, mesmo em meio à multidão que você está vivendo. A Bíblia diz que era sábado e nada podia ser feito, e as pessoas estão dizendo que na sua situação nada pode ser feito, e o Senhor está agindo nesse momento em que as pessoas estão dizendo que nada pode ser feito a seu favor. A Bíblia fala sobre 3 coisas: ele foi, se lavou e foi curado. E aí mais para frente, um pouco do verso 14, a Bíblia diz que depois daquela discussão toda, é cego, não é cego, quem pegou, quem não pecou, é isso ou não é isso, você quer ser discípulo dele, você não quer ser discípulo dele. Aquele homem diz, nos ensina com a história desse homem, que eles começam a questionar, ele é um pecador. Esse homem que te curou é um pecador, ele não veio de Deus, e começa a questionar e questionar. Talvez tem pessoas no nosso meio que estão tendo a sua fé abalada, porque estão sendo confrontadas, porque estão sendo colocadas contra a parede, porque estão escutando do marido. O que adianta você ficar todo dia na igreja e continuar do jeito que está? O que adianta estar orando todo dia se a situação não resolve? Talvez você está sendo confrontado como aquele homem estava sendo. E a resposta daquele homem foi o seguinte: se ele é pecador ou não, eu não sei. Você sabe o que eu aprendo com isso, mulher? Não dê ouvidos às falácias. Não se preocupe com as murmurações em volta de você. Não se preocupe com o que está sendo falado por aqueles que não têm a mesma fé que você. Pastor, mas quem está falando é quem está na igreja. E daí? Na igreja ainda tem cachorro, se deixasse não tocar ele. Os maiores fariseus estão entre nós. As maiores feridas nas ovelhas não são provocadas por lobos. Admire você, são provocadas por ovelhas. Só que aquele homem não deu ouvido às falácias. Aquele homem virou e falou: se é pecador ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e voltei a enxergar. Ele rebate as acusações, ele rebate as murmurações, ele rebate aquela fofoca em volta dele, com testemunho de vida. Com testemunho de vida. Ele rebate aquilo que estava acontecendo, com o que aconteceu de bom vindo da parte de Deus para ele. Ele não se preocupa se estavam acusando aquele homem, o tal Jesus, de ser ou não ser. Não se preocupe com essas adversidades. Não perca a bênção que está chegando até você. É só um problema técnico, mas o técnico dos técnicos está aqui resolvendo a minha e a sua situação. Queridos, a Bíblia diz, vou tocar até um tambor aqui agora. A Bíblia diz que aquele homem foi curado, aquele homem não ficou preso àquelas situações. A Bíblia diz que aquele homem contou o seu testemunho, ele passou a evangelizar as pessoas, ele passou a convidar aqueles homens. Você também está querendo ser um discípulo dele? A Bíblia não fala se alguém aceitou ou não, mas conhecendo o meu Jesus, eu entendo que pessoas o aceitaram em meio àqueles homens. E a Bíblia continua dizendo, nos últimos versículos para encerrarmos, a Bíblia continua dizendo, já falei, não ouviram, eu era cego e agora não sou mais. E eles dizem, olha, nós não conhecemos, nós não sabemos quem é esse homem, porque a gente conhece Moisés, religiosos, pessoas que brigam, uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo, uns eram do Jorge Linhares,
outros eram do Silas Malafaia, outros eram da Assembleia de Deus, outros eram da Universal. Estão presos a títulos, a nomes, a placas, e estão perdendo o que de mais sagrado existe, que é a presença de Deus no meio de nós. Não estão experimentando e vivenciando milagres, porque estão presos a coisas secundárias. E caminhando para o encerramento, aquele homem diz, se ele fosse mineiro: uai, que esquisito, vocês não sabem quem é o homem que me abriu os olhos? Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. E aí eles continuam acusando Jesus, tentando derrubar a fé daquele homem. Queridos, não se disperse não. Tem coisas no dia a dia tentando roubar a sua fé, tentando te desanimar. Tem coisas no seu dia a dia tentando te enfraquecer. A Bíblia fala sobre sacerdote. Pastor, mas sacerdote é homem. Sacerdote é você. Foi levantada na sua casa para alcançar toda a sua família, para levar luz àquela escuridão. A Bíblia fala que até naqueles dias, né, fala nos dias de hoje, que até naqueles dias aquele homem experimentava escuridão. Com toda a dificuldade que você está enfrentando na sua casa, ainda está do jeito que está, porque você tem levado Jesus lá dentro. Imagina se você recuar. Eu estou falando com pessoas que saíram de casa hoje achando que não está valendo a pena. Eu estou falando com mulheres que saíram de casa hoje achando que essa obrigação é do marido. Deveria ser. Mas ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então por isso ele está te usando. Por isso ele está me usando. Eles rejeitaram as águas da fonte de Siloé. E aí nós fazemos uma alusão que eles também rejeitaram Cristo. Porque a fonte de Siloé quer dizer aquele que foi enviado. E ele está sendo enviado para a sua casa nessa noite. E ainda que tenham pessoas lá que o rejeitem, ele vai permanecer lá por amor a você, que é fiel a ele, que não deixa de clamar, que não deixa por acreditar, que ainda está escutando que ele é pecador, que ele não vem, que ele vai vir, que ele não faz, que ele não resolve. E você está falando, se é ou não é, problema é de quem está falando. Mas eu era assim e agora eu sou, vai falar assado. Apesar que essa temperatura que está aí, quase já está assado mesmo, né? Mas eu era cego e hoje vejo. Vivia nas trevas, eu vivia na escuridão e hoje eu posso enxergar a verdadeira luz. O tanque de Siloé foi construído por Ezequias, porque Ezequias acreditava que os assírios do rei Senaqueribe, eles invadiriam Jerusalém e fechariam as passagens de água. E aí como é que vocês vão ficar sem água? Mas o tanque de Siloé tinha canais subterrâneos que levavam a água direto da fonte até aquele lugar. Queridos, os inimigos podem, queridas, não estou acostumado a pregar de mulheres, não. Os inimigos podem estar rodeando a sua vida. Os inimigos podem estar montando um cerco ao redor da sua casa. Os inimigos podem estar colocando barreiras para que você desfaleça, para que você morra, para que a sua família seja destruída. Mas existem canais subterrâneos, existem estratégias divinas, existem passagens de água da vida, que o inimigo não tem acesso a elas, e o inimigo vai ficar furioso, o inimigo vai ficar perplexo, o inimigo vai ficar louco, quando ele pensar que ele está cercando todas as possibilidades de alimento, todas as possibilidades que te manteriam vivo, todas as possibilidades que te manteriam fé. E quando ele olhar, as coisas estão sendo acessadas por você, e Satanás está olhando para você e está perguntando como que ela está conseguindo ficar de pé. Porque ele não contava com a fonte daquele que foi enviado. E para encerrar, a minha Bíblia diz nos últimos versos, que Jesus pergunta para eles, Jesus fala para eles: eu vim para os que eram cegos,
Eu vim para que os cegos vejam e os que viam não enxergam. E eles perguntam: o que você está querendo dizer com isso? Que a gente é cego? E ele fala: não, porque se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. Jesus está decretando para aqueles homens. Jesus falava em parábolas: se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecados. Então vocês têm muito porque vocês enxergam, não aceitam porque não querem, rejeitam aquele que foi enviado, rejeitam as águas de Siloé. E disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não teriais pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Pode se colocar de pé sobre o seu lugar, e eu vou orar. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar refrigério nas águas de Siloé. Pastor, eu não vou lá na fonte, eu estou me referindo àquele que foi enviado. E o Espírito Santo de Deus adentra na sua vida neste momento. O Espírito Santo de Deus começa a agir na sua casa nesse momento. O Espírito Santo de Deus começa a ouvir o seu clamor nesse momento, mulher. O Espírito Santo de Deus começa a interceder na sua causa nesse momento. Ainda que as estratégias não permitam, ainda que as estratégias não digam sim, ainda que as situações não sejam favoráveis, mas o Senhor está dizendo: existe uma diferença entre Betesda e entre Siloé. Em Betesda era necessário mergulhar nas águas, um ritual religioso, e Jesus fala: não precisa, levanta e anda e toma a tua cama. E em Siloé, querido, não existe a necessidade, a obrigatoriedade de entrar nas águas, e Jesus inverte tudo e fala: vai lá e se lava. Jesus está te falando nessa noite que, ainda que pareça confuso, ainda que pareça que está inverso, ainda que pareça que a situação está tudo diferente do que você imaginava, mas eu sou a porta, eu sou aquele que te limpo, que te lavo, que te curo e que te trago restauração na sua família. Mulheres únicas, ainda que as pessoas te olhem e falem: não sei o que você tem de valor, ainda que as pessoas te olhem e falem: não sei o que você fica batendo no peito dizendo que serve a Deus, olha que vida miserável que você serve. O Senhor está mandando dizer para mulheres nessa noite que vocês são únicas, que vocês são diferenciadas, que vocês são escolhidas, que o pecado não pode ter poder sobre vocês, porque foi por cada uma de vocês que Ele se entregou na cruz, foi por cada um de nós que Ele morreu naquela cruz, para nos fazer únicos, para nos tornar únicos, para serem imagem e semelhança de Deus. E nessa noite Ele está produzindo lodo, Ele está produzindo barro, Ele está pegando da matéria a qual você foi criado, está passando em cada um de você. Sinta as mãos do Senhor, sujas de barro, sujas de lodo, passando no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no seu sangue, nas suas veias, nos seus músculos, nos seus nervos, nos seus ossos, na sua pele. E tudo diferente ao que foi criado por Ele na sua vida, Ele está reconstituindo agora. Tudo que estava faltando na sua vida, Ele está completando agora. A presença do Espírito Santo tem feito agora essa restituição, essa restauração. Pai, em nome de Jesus, abra sua boca e clame, mulher. Clame pela sua vida, clame pela sua família, clame pelos seus filhos, clame pelo seu marido, clame pelos seus vizinhos, clame por aqueles que você tem cuidado, por aqueles que você tem acompanhado, clame por aqueles que têm te pedido oração, que acreditam no poder da sua oração, clame por aquelas pessoas que você deveria estar ajudando e ainda não está. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós não rejeitamos as águas daquele que foi enviado, nós não rejeitamos a presença do Espírito em nós, nós não rejeitamos o teu agir, Senhor. Por isso, nessa noite de terça-feira, nesse culto de mulheres, nós estamos nos derramando perante o teu altar, porque acreditamos que rios de águas vivas continuam jorrando do trono de Deus. Porque acreditamos, ó Deus,
que o Senhor é o mesmo que fez, que fará e que continua fazendo. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O Senhor é um Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Nós acreditamos, ó Deus, que o câncer não pode nos parar, que o problema não pode nos parar, que a falta do emprego não pode nos parar, que o marido adúltero não pode nos parar, que o marido embriagado, drogado, vivenciando coisas terríveis não pode destruir a nossa família, porque a tua mão está estendida sobre as nossas casas, a tua mão está estendida sobre as nossas vidas. Nós estamos falando nessa noite para mulheres únicas, escolhidas por Deus para serem diferentes, para serem referenciais nessa geração. Mulheres que entraram aqui arrastando, desanimadas, desenganadas, e estão saindo daqui como verdadeiras leoas, rugindo o nome de Cristo por onde estão passando, destronando Satanás, práticas, vícios, coisas antigas, falta de perdão. E aí eu faço um convite nessa noite. Você que entrou pelas portas dessa igreja e que ainda não havia entregado sua vida para Jesus e entendeu a mensagem que você também tem direito a essa vida diferenciada e quer entregar a sua vida nessa noite, eu te convido a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Pastor, eu já tinha entregado a minha vida, eu já sou crente, já caminhei nos caminhos, mas eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu estava tendo práticas que não condizem com o desejo de Deus para a minha vida. E eu quero voltar. Eu quero acertar a minha vida. Eu quero restaurar a minha aliança com o Senhor. Eu quero voltar a ter autonomia para falar do Senhor para as pessoas que estão perto de mim. Por isso hoje eu vou diante do altar reconciliar com o Senhor, voltar para esses caminhos dos quais eu não devia ter saído. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor? Mulher corajosa, somente pessoas corajosas tomam decisão de seguir a Cristo. Tem alguém nessa noite para tomar essa decisão? Se tiver, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se acerte com Cristo nessa noite. Tem pessoas precisando ouvir através da sua vida, com autoridade, que Jesus Cristo é o Senhor. Tem pessoas precisando escutar através de você que eu era cego, mas Ele me fez ver novamente. Tem alguém nessa noite no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Cristo ou retornar para os caminhos do Senhor? Onde está você? Levante a sua mão. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus.